Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei 75/2019, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a planta genérica dos valores de terrenos e dá outras providências, com vistas à apuração da base de cálculo de impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre propriedade predial. Na presente audiência, são expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, os senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Nesse momento, eu passo a palavra ao representante do autor do projeto para explanar sobre o projeto de lei número 75/2019, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e dá outras providências, com vistas à apuração da base de cálculo de impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, público presente. Iniciarei lendo o ofício encaminhado a esta casa. Caçapava, 16 de setembro de 2019. Ofício 475/2019. Senhor presidente, no caso foi endereçado à senhora presidente. Pelo presente, encaminho incluso o projeto de lei que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e dá outras providências, com vistas à apuração de base de cálculo dos impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial, para que seja levada à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. A presente propositura visa a alteração da norma municipal a fim de corrigir distorções e dar maior transparência aos valores apontados em nossa planta genérica. Também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o R7, Unidade Regional de São José dos Campos, que a lei orçamentária ou o Código Tributário do município não prevêem a revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores, PGV. A planta genérica descreve os valores estimados do metro quadrado do terreno em cada um dos setores de nossa cidade. Ocorre que nesses 20 anos, sem que houvesse uma adequada considerando o crescimento da cidade, sua urbanização e as características urbanísticas, foram constatadas algumas distorções de valores que se pretende corrigir com a presente propositura. Áreas de expansão urbana, hoje são áreas urbanas, com benfeitorias que valorizam os imóveis ali situados, ou até mesmo se constituíram em condomínios e loteamentos fechados, mas continuam com a base de cálculo de seu IPTU referente ao loteamento inicial. Em contrapartida, há áreas que não experimentaram o mesmo desenvolvimento e, portanto, não devem sofrer aumento em sua base de cálculo. Por isso, a adequação que se propõe não é simples aumento de valor do tributo, mas sim uma equalização dos valores de modo a garantir a isonomia na incidência deste imposto. A setorização da revisão da planta genérica permite que se atinja aquelas localidades onde a urbanização e o crescimento de fato valorizaram os imóveis e que, por outro lado, não se onere os proprietários de imóveis das áreas onde essa valorização não ocorreu. Diante do exposto, espero ser incluso o projeto de lei apreciado e votado e aprovado em regime de urgência por essa estimada Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina, senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Bom, para este projeto de lei, senhor presidente,
já é a segunda audiência pública, nós tivemos no anterior, também tivemos a oportunidade de discutir a respeito, mas por uma questão jurídica se alterou o projeto, mas gostaria de frisar que as condições não foram alteradas, mas sim o texto, a forma de se apresentar o projeto, mas as condições de cálculo e de variação não foram alteradas. Como eu tenho falado, trata de uma justiça tributária, justiça social. Há 20 anos que isso não é feito efetivamente na nossa planta genérica. Há uma determinação para que isso seja feito, uma recomendação, e nós não seguimos. Várias localidades que há muitos anos era um local que não tinha uma adequada infraestrutura, hoje tem, ou se tornou um loteamento fechado, ou um loteamento aberto que seja, mas valorizado, e se mantém ainda com a mesma base de cálculo de anos atrás. Isso se torna injusto. Nós não fizemos uma revisão completa da nossa planta genérica, de todos os imóveis. Nós buscamos, sim, uma correção das distorções mais gritantes, das distorções que realmente entendemos que devam ser corrigidas. Alguns casos, ou a maior parte dos casos, ele se mantém como é hoje. Pode até ter uma certa distorção, como já foi discutido aqui na audiência passada, mas ainda assim não é uma distorção tão gritante, não é uma distorção tão significativa, então nós resolvemos não mexer. Isso, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente faça uma revisão mais completa. Mas nesse momento, para esse projeto, nós estamos buscando realmente as grandes distorções. Nós entendemos que não é possível que seja uma localidade pague valorizado, extremamente valorizado, que pague menos do que bairros na periferia. Mas para isso, vou passar para a Fabiana explicar em detalhes novamente a condição, propor essa condição para que você possa discutir novamente e totalmente salutar. Quanto mais se discutir, melhor é entendido, melhor é desenvolvido o projeto. Ok? Você pode continuar, Fabiana. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores e população presente. Hoje a gente vai discutir mais um pouquinho sobre o projeto da planta genérica. Trouxe aqui alguns exemplos que tinham sido solicitados na outra audiência e falar um pouquinho mais sobre a definição do projeto. O objetivo desse projeto é corrigir algumas divergências da planta genérica referente a ruas, bairros e condomínios de algumas regiões onde a planta genérica não acompanhou a valorização de mercado. Hoje temos regiões que deveria pagar mais e vem pagando valores tão baixos ou iguais a regiões menos valorizadas. Ao permitir isso, temos uma injustiça fiscal e ofensa ao bom senso. Definição de valor venal. Para Hugo de Brito Machado, um renomado jurista e professor do direito tributário, o valor venal vem a ser aquele que o bem alcançaria se fosse posto à venda em condições normais. O preço pelo qual provavelmente o bem poderá ser vendido ou o preço para venda à vista, certamente, no qual não podem estar incluídos quaisquer custos. Mas é importante deixar claro que nesse projeto não atualizamos os valores de acordo com o valor de mercado. Apenas corrigimos alguns códigos usando como parâmetro outro bairro, ou seja, um bairro como Vila Santa Isabel, Maria Cândida, Jardim Caçapava, Borda da Mata, Borda do Campo, etc.,
não poderiam estar com códigos da planta genérica menores do que o Maria Omíria, que tem um valor de mercado menor. O condomínio Mirante do Vale, o condomínio Portal da Mata, o condomínio Vilagem das Flores, não poderiam estar pagando o mesmo valor por metro quadrado de terreno que o Aldeias da Serra. O condomínio Pinheiros não poderia estar quase o mesmo valor que o metro quadrado do terreno que o Maria Omíria. Então, nesse projeto, nós usamos um bairro como referência e comparamos se o outro bairro que deveria ser alterado, se ele valia mais ou menos do que aquele que a gente estava usando como referência. Usando a analogia de comparação de valores de mercado, usamos como referência o Santa Helena como referência de um bairro padrão A, o Maria Omíria como referência de um bairro padrão B e o Aldeias da Serra como referência de um bairro padrão C. Então, se um bairro que tem um valor de mercado melhor que o Maria Omíria, ele deveria estar com seus códigos de suas ruas acima do código 16, porque o Maria Omíria, as ruas, ele tem de 14 a 16. Foi o que aconteceu com alguns bairros e com o bairro Jardim Caçapava, onde alteramos apenas as ruas que estavam com código 13 para 17, pois essas ruas não poderiam ficar menor do que o Maria Omíria. E usamos como padrão o código 17 neste e em outros bairros, como Mirante do Vale, o Sapé 2, o Borda da Mata, o Borda do Campo, etc. Mas isso não quer dizer que eles não valessem mais. A Rua México, como o vereador Marcelo citou a outra audiência, que está com o código 20 desde a planta genérica de 98, não poderíamos abaixar, pois o valor venal dos imóveis desta rua já estão muito baixo. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Um exemplo de um imóvel que mostrando o valor venal de um terreno, lá é uma casa, né, de 98 metros quadrados, onde o terreno tem 212 metros quadrados. Então, o valor venal desse terreno com o código 20 hoje, ele está 16 mil. Eu acredito que um terreno lá não valha 16 mil, né? E o valor somando com o valor da construção, o total do valor venal desse imóvel fica 50 mil. E o IPTU dele, esse imóvel paga anual, é R$202 anual. Então, como que a gente vai abaixar um imóvel, né, com o código desse imóvel, sendo que ele já está bem abaixo do valor de mercado e bem abaixo do ideal? Esse terreno ou esse imóvel, ele não atinge nem 20% do valor de mercado. Aí eu trouxe um outro exemplo aqui da rua, aqui é o print da tela do nosso site, onde mostra a consulta da segunda via de IPTU, para vocês verem que não foi um valor colocado lá, né, qualquer valor colocado. Então o terreno aqui está 16.631 de valor venal. E aqui um exemplo da Rua Honduras. A Rua Honduras, ele passou de 13 nesse projeto, está passando de 13 para 17. Então, observem que o valor venal do terreno da Rua Honduras, ele era 10 mil e passaria para 14 mil. Só que somando com a construção, esse imóvel da Rua Honduras paga mais do que o imóvel da Rua México,
que está R$ 341, esse da Rua Honduras. Então, se fosse só um terreno aqui, calculando, vamos supor que não tivesse uma construção aqui nesse imóvel, e fosse somente um terreno, pegaria esse valor de 14 mil e multiplicaria 2,5% sobre esse valor. Tá? Só que como ele é uma construção, multiplicado 0,4%, ele vai dar R$ 341 anual de IPTU. Então, a diferença do IPTU de 2019 para 2020 seria R$ 10 anual, de uma casa lá na Rua Honduras. Outro exemplo que eu peguei aqui seria a Rua Nicarágua, que também é uma rua que estava Código 13, abaixo até do Maria Elmira, e passaria nesse projeto para o Código 17. O valor do terreno, o valor venal do terreno é o mesmo, porque o tamanho é o mesmo aqui também, e somando com a construção, oxe, peraí, desculpa, gente, que saiu aqui. O IPTU dele, de 2019, desse imóvel na Rua Nicarágua, ele está R$ 474 anual, porque a construção dele é um pouco maior, é 173 metros quadrados. Ele mudaria para 2020 para 482. Então, aqui está dando uma diferença de menos de R$ 10. Tá? Aqui eu trouxe também um exemplo da vila, que a vereadora Reinalma solicitou na outra audiência, de um imóvel que foi corrigido do 9 para o 12. Por que o código 12 lá na vila? Porque alguns imóveis, algumas ruas lá estavam 8, 9, 10, e o panorama nesse projeto está 12. Então, a vila, por ser um bairro já estruturado, ele não poderia estar menor que o panorama. Então, um imóvel que hoje paga R$ 130 anual com o código 9, se alterasse para o código 12, ele vai para 141 anual, R$ 11 de diferença. Ele tem um terreno de 250 metros, esse exemplo, e uma casa de 141 metros quadrados. Outro exemplo da vila é a Rua Emílio Fará, que no projeto ele passou para o código 12, hoje ele é código 10, é um terreno de 250 metros quadrados também, com uma casa de 152 metros quadrados. Hoje ele paga 335 de IPTU, e com essa alteração ele vai pagar 335,44, e com essa alteração ele vai pagar 335,97. Então, o que eu gostaria assim, de deixar claro é que esses imóveis que têm essas construções, o aumento dele, mesmo que em porcentagem de código aqui seja maior, ele não reflete no final do IPTU, porque pelo fato da alíquota dele ser menor. Então, o aumento aqui
está sendo irrisório. Aqui, nesse caso, até de centavos. Os outros casos, R$10 anual. Então, isso é apenas para corrigir essas divergências. Por exemplo, nesses casos, não seria viável uma rua da vila ficar menor, por exemplo, do que uma rua do Panorama, né? Eu já tinha trazido outros exemplos para vocês, nas outras audiências, de outros bairros, né? Que era o do Santa Helena, não, do Alta Vista, de outros bairros, que inclusive foi distribuída uma tabela para os senhores vereadores. Mas, se vocês precisarem de mais exemplos, hoje eu consegui conectar aqui com o sistema da prefeitura, então eu consigo puxar aqui na hora os valores para vocês. Essa frase, ela foi tirada desse artigo do site jus.com. Depois, se vocês quiserem o link, a gente passa para vocês, onde tem vários informações jurídicas nesse artigo. Achei muito interessante. E uma das frases que ele cita lá, o Renato Luiz Barbosa Romão cita, é que manter a planta atualizada de valores genéricos do IPTU é uma das melhores iniciativas de caráter público no cumprimento das responsabilidades fiscais e sociais, com o escopo de revelar-se o princípio da legalidade. É o que nós estamos tentando fazer já há 3 anos, porque, infelizmente, nossa planta genérica está muito desatualizada. Realmente, toda a cidade está bem abaixo de valor de mercado, não atinge nem 30% do valor de mercado, vários imóveis. Então, nós estamos tentando corrigir. Nós, que eu falo, nós, técnicos do cadastro, né? Tentando corrigir essas divergências, tá? Eu trouxe uma tabela aqui, que o vereador Marcelo solicitou na outra audiência, mostrando as ruas que sofreram alteração nesse projeto, porque o anexo 5, ele mostra todas as ruas da cidade, né? E não tem como a gente diferenciar no anexo qual rua está sendo alterada ou não, né? Então, eu trouxe esse PDF, disponibilizo depois para vocês que quiserem imprimir, mostrando todas as ruas aqui, por exemplo, Aldeias Alta Vista, né? Quais as ruas são e qual era o código e qual o código que passou a ser. E na última coluna, uma observação. Onde é o Alta Vista? Condomínio fechado, Vitória Vale, que está com o código 16 nesse projeto. Então, qual foi a comparação que nós fizemos, tá? Por exemplo, Alto da Borda. Aí tem todas as ruas aqui do Alto da Borda, que estava código 10 e passou a 17. Por que passou a 17? Porque o bairro próximo ao Borda é um bairro próximo ao Borda da Mata, que está código 17 nesse projeto, né? Jardim Amália. Então, ele tem aqui, acho que 400 e poucas linhas. 400 e poucas linhas, que representa, acho que cerca de 30% de todas as ruas da cidade. Né? Nem Terras do Vale. Aí, o porquê que ele foi? Porque é um condomínio fechado de alto padrão. Então, todas as ruas que foram alteradas estão aqui. E a gente disponibiliza para vocês para impressão. Eu trouxe uma cópia e daí a gente disponibiliza para vocês. Fabiana, posso completar, presidente?
Boa tarde, vereador Lúcio. Boa tarde, vereador. Muito bem explanado, Fabiano. Eu só gostaria realmente de enfatizar quanto a questão de nós não fizemos qualquer aumento de valor da planta genérica. No processo, no próprio projeto, contempla também os valores da planta genérica, da fator de profundidade e tudo mais. Não se alterou o valor por metro quadrado. Está somente sendo alterado o setor. Então, para aqueles que não foi observada uma significativa divergência, não será alterado. Para aqueles bairros já consolidados, antigos, consolidados, com infraestrutura, com residência, ou com construção, não residência, mas com construção, não será, mesmo que se altere significativamente, não será alterado o valor do IPTU. O maior foco realmente tem sido para os condomínios, os loteamentos e aquelas áreas que há muito já evoluiu, o valor de mercado aumentou e não se alterou o setor. Então, simplesmente nós estamos pegando um setor, não se alterou o valor, mas saindo de um determinado setor para um outro que tenha essa equiparado, para um outro que seja na mesma condição. Esse é um projeto, teoricamente, até bastante simples, embora a gente tenha tido bastante trabalho nesse sentido, principalmente o pessoal do STI, buscando da melhor forma, buscando a justiça, buscando a equiparação. Foi se discutido bastante, eles tiveram um trabalho árduo nesse sentido, mesmo porque esse é um projeto que vem se desenvolvendo já há bastante tempo e que de alguma forma foi filtrado para as maiores discrepâncias. Não há uma alteração significativa, não estamos tratando de aumento de IPTU. Quero frisar, embora a gente já tenha falado isso várias vezes, é importante que se frise. Não estamos falando de aumento de IPTU, estamos falando de equalização de setor. Não está se alterando o valor do metro quadrado, não está se alterando qualquer condição. E principalmente aqueles terrenos que não têm construção. Aí sim sofre um valor um pouco mais significativo por conta dos 2,5%. Tá ok? É isso, Fabiano? Obrigado. Obrigado, vereador. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. Só 5 minutos? Boa tarde, presidente, secretários, servidores, vereadores, população presente. Eu ouvi atentamente e observei a explanação, até é um retorno da última audiência, mas confesso que eu ainda tenho divergências de opinião, uma opinião um pouco divergente com relação, mesmo ouvindo a explicação, com relação, quando se fala de alteração de, como o Alexandre falou, bem frisou aqui, foi alterado o código do setor. Então, está se buscando equalizar divergências. É isso? Tá. Então, a minha não compreensão e discordância do projeto, ela vai no sentido de que essa divergência ela só foi observada quando ela é para aumentar o código de referência. Quando a divergência para se equalizar e ela haveria necessidade de diminuir esse código, não foi observado. Com relação, vou fazer uma pergunta, mas até para não perder a linha de raciocínio. O valor de mercado. Qual IPTU, existe imóvel no município hoje que ele paga, o valor venal dele é o valor de mercado? E se tem, qual é o percentual? Não, como eu falei... Então não existe
99% dos IPTUs. Pode ter um ou outro por conta de tamanho de terreno ou por conta do tamanho da construção. Mas 99% dos IPTUs de Caçapava, eles estão na faixa de 30% ou 40% do valor de mercado, onde o correto seria a gente fazer uma atualização geral para ficar pelo menos a 70% de valor de mercado. Então, se nenhum imóvel, aí eu vou falar na minha concepção, se nenhum imóvel hoje se encontra no valor de mercado, a gente não pode usar o valor de mercado como explicação, porque o valor está maior, porque todos, existe uma igualdade, todos, eu sei que o ideal seria que se pagasse o valor de mercado, Sim. que aí teria que fazer um estudo, e aí nem os 70% seria o ideal o que é real, Sim. o valor de mercado. Mas hoje nenhum imóvel paga o valor de mercado. Só uma observação, a explicação aqui sobre, falando de valor de mercado, é apenas uma analogia, não ao valor de mercado real, entendeu? Que nem eu citei o Jardim Caçapava, o imóvel do Jardim Caçapava. Não ao valor real, mas sim comparação de um imóvel do Jardim Caçapava vale mais no valor de mercado do que o Maria Elmira, entendeu? Nessa comparação. Então, se um imóvel no Jardim Caçapava ele vale mais que o Maria Elmira, ele não poderia estar com um código do valor de terreno menor Entendi. que o Maria Elmira. Perfeito. E essa explicação vai me ajudar muito no meu raciocínio aqui. Pautado nisso, nós temos, eu vou falar aqui, Jardim Caçapava, como nós já mostramos, onde nós temos 2 ou 3 ruas com um código diferente da maioria das demais ruas do mesmo bairro. Isso. Avenida Veracruz. Eu olhei aqui, nós temos na mesma rua, na mesma avenida, Avenida Veracruz, do bairro Veracruz, na mesma avenida, 3 códigos diferentes, na mesma avenida. E aí, nós estamos falando, qual o critério para você ter na mesma avenida, 3 códigos diferentes? Santa Luzia, bairro Santa Luzia. Eu peguei alguns exemplos que eu vi aqui. Eu tenho uma rua lá no bairro Santa Luzia que o código dela é bem superior às demais. Eu tenho, tá anotado aqui, Maria Elmira. Eu tenho algumas ruas que eu estou comparando no mesmo bairro, não estou fazendo nem comparação entre bairros. No mesmo bairro, uma rua ela é diferente das demais. E aí eu vou me pautar até por conta da questão jurídica, no princípio da isonomia. E aí a gente vai para a igualdade tributária, o princípio da igualdade tributária, também conhecido, que fala o seguinte: não poderá haver instituição e cobrança de tributos de forma desigual entre contribuintes que se encontram em condições de igualdade jurídica. A pessoa está dentro do mesmo bairro. Sim. Como que eu tenho uma ou 2 ruas pagando mais do que as demais? E aí eu entro na questão do projeto. Aí existe uma desigualdade. Por que não foi diminuído esse valor dessas ruas? Se é para equalizar as divergências, eu vi que essas divergências, quando ela se encontra, e que a maioria do bairro ele está num nível, vou dar um exemplo, nível 20, eu tenho 2 ou 3 ruas com, não sei por qual critério, se encontra com 23, 24, até 25, por que não voltou essas ruas também para o 20? Esse o meu questionamento, pautado na explicação do projeto, que é para corrigir divergências. Tá ok. Como eu iniciei minha fala, nós buscamos as maiores divergências. Nestes casos, eles não se enquadram nas maiores divergências, mesmo porque o resultado final ele é muito pequeno. Ele é bem pequeno, inclusive. Por outro lado, houve sim. Fabiana, no loteamento Amor, se não me engano, o loteamento Amor, que previamente foi lançado com um código e houve uma redução. Tá certo, Messias? Foi isso? O loteamento Amor, que vocês conhecem ali, perto do Borda da Mata, quando do lançamento de gleba, que se lança um loteamento, você lança ele como gleba, tem um fator gleba, inclusive, para isso, ele tem um fator gleba. Então, ele tem que se tornar urbano para você parcelar. Então, quando vai ser feita a aprovação,
ele é lançado como gleba. Quando é feito o registro do loteamento, propriamente dito, volta para o município para se individualizar aquele cadastro que era uma gleba com um cadastro em vários lotes, em várias matrículas, com a sua classificação e já com uma nova e com um novo código. Normalmente a gente segue como regra, até para que a gente entende que não está se usufruindo ainda o loteamento da benfeitoria, ele está em construção, que seja um fator lá mais embaixo e como gleba. Então paga, embora alto pelo tamanho da gleba, ainda assim um valor razoável. Quando você parcela e individualiza, se determina qual será o código futuro, dali para frente. E o loteamento Amor, eu não consigo lembrar agora, Fabiana, quais foram os códigos. E, se não me engano, foi lançado com o código 26, provavelmente, ou algo assim. 26, Messias? O Messias é um computador ambulante. Obrigado, Messias. 26. E quando nós fizemos toda essa equiparação, essa revisão, foi alterado para quanto, Fabiana? Você sabe? Sabe, Messias? 9. Entendemos que houve um equívoco quando do lançamento, isso há anos. Isso é feito lá no registro, quando é registrado o loteamento. Então, há anos atrás. E se entendeu que o loteamento não caracterizava um código 26 se fizesse a comparação aos demais loteamentos do local. E foi reduzido para 9. Então, houve sim esse critério, mas era uma discrepância muito grande. E estávamos falando de terreno. Então, realmente, foi significativa essa divergência. Para uma área e um local na qual é 17 e vai aumentar, vou diminuir ou aumentar, é muito pouco. A gente não fez uma revisão geral da cidade, de todas as ruas. Lá atrás, inicialmente, foi feito. Nesse instante, não. A gente pegou as grandes divergências, pelo menos aquelas mais gritantes, as divergências maiores. Então, se foi para cima ou para baixo, houve sim uma mudança para menos por algo realmente significativo, que é o critério que nós utilizamos para os demais. Então, saiu lá de 26 para 9. É razoável. É razoável. Só complementando, presidente. A senhora trouxe a planilha, né, que foi solicitada. Tem como solicitar aqui que seja distribuído cópia para os vereadores, por favor? Seja distribuído cópia aos senhores vereadores a planilha. Vereador, não sei se eu fui claro. Mas houve realmente aquilo que é gritante a gente abaixou. Deixa eu... posso complementar? Esses códigos que foram corrigidos aqui, e entendo o que o senhor vereador falou sobre algumas ruas que têm várias códigos diferentes, né? Essas ruas, os bairros que o senhor citou, nós não alteramos dessa vez, não mexemos nela. Então, como ela já vem de um projeto já de 98, né? Eu acredito que, na época, a analogia que eles fizeram é porque, realmente, quando uma rua é muito comprida, tem quadras que valem mais do que outras, né? Então, por que tem vários códigos na mesma rua? Porque a quadra, vamos supor ali, a rua José de Moura Rezende, a quadra mais próxima do centro, ela vale mais do que as quadras próximas da Vila Bandeirante, certo? Então, algumas ruas, no projeto de 98, podem ter acontecido essa avaliação, né? Especificamente sobre esse 17 e 20 da México, então, sim, o Maria Elmira também nós não mexemos. O Maria Elmira tem ruas com código 14, 15 e 16. Tem tem esses 3 códigos, né? Então, torno a dizer que a referência, a analogia que nós usamos para esse projeto era corrigir justamente principalmente os bairros de padrão mais elevado, que durante esses anos eles se valorizaram e a planta genérica não acompanhou, né? Um bairro que realmente fica bem visível isso
é o condomínio Pinheiros, da Nestlé, que está com código 17, sendo que o Maria Mira é 16, o máximo dele, né? E isso nós estamos falando somente de código de valores de terreno, né? Que somando com a área construída, ele vai ter o seu valor venal total, e o IPTU final realmente é diferente um do outro, né? Então, nesse projeto, a nossa preocupação foi somente essa, corrigir algumas divergências. Os outros projetos que nós entramos nessa casa, realmente esses nós mexemos, tínhamos alterados várias ruas, né? No primeiro projeto nós criamos uma comissão com um engenheiro, com até a imobiliária, porém não foi possível a aprovação. Nesse nós alteramos várias ruas e corrigimos essas divergências de 98, né? Alterando de acordo com várias ruas, colocando o mesmo código na rua toda e assim por diante. Mas a preocupação da Secretaria de Finanças é corrigir essa injustiça, porque é uma injustiça. Uma pessoa que mora no Aldeias da Serra não pode, uma pessoa que mora no Mirante do Vale não pode pagar a mesma coisa do valor venal do terreno que uma pessoa que mora no Aldeias da Serra, né? E abaixar, se o valor de mercado de Caçapava já está muito abaixo do valor ideal, o valor venal, né, dos IPTUs de Caçapava já está muito abaixo do valor ideal, a gente não poderia baixar, porque o Tribunal de Contas está em cima da gente. Está em cima, por 2 vezes ele já apontou que Caçapava não faz atualização de planta genérica, e inclusive um dos apontamentos deles é que a gente deveria ter alíquotas progressivas do IPTU. Ou seja, o que é isso? Definir alíquotas, diferentes alíquotas, de acordo com o valor do imóvel, né? Um imóvel que tem o seu valor venal de 100 mil, ele paga 0,4%. O que tem 200, ele paga 0,5%. Então, isso também foi um dos apontamentos do Tribunal de Contas, que a gente ainda está em déficit devendo essa resposta a eles. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Das palavras, presidente. Ô, Alexandre, você deu como exemplo para rever o valor daquele loteamento Amor, abaixou de 26 para 9, tabela 9, é isso? E você tomou referência por outros loteamentos do município, que teoricamente estão com valores defasados também, né? Nós temos a nossa planta está com valor defasado, então reduziu essa redução de valor desse tamanho, de 26 para 9. Eu acho que isso aí é um incentivo para esses grandes. Teve gente lá que comprou a quadra inteira e a gente sabe que vai ficar lá. Não foi para se construir. Então, eu acho que isso aí é um incentivo. Eu acho que a gente está no caminho contrário. A gente tem que, sim, fazer um valor do IPTU para incentivar a construção naquele local. Não reduzir os valores do IPTU para os latifundiários comprar os seus lotes e vai ficar lá. Como tem no Esperança. Como tem especulação imobiliária. Como tem em vários locais aqui, terrenos ali no Vitória Vale, o vereador Melzinho mora lá, deve ter vários terrenos vazios lá. Por quê? Pessoas que compram sem a intenção de construir, só para empregar o seu dinheiro. E então eu acho que nós estamos no caminho contrário. Eu acho que essa redução poderia ser a partir da hora que a pessoa vá construir, daí ela ter um incentivo, uma redução de IPTU. Não sei, é o entendimento desse vereador, não é nenhuma pergunta. Perfeita. Na verdade, é o entendimento desse vereador. Perfeita a colocação. Perfeito. Alexandre, posso complementar o que ele falou? Na verdade, o vereador Lúcio, ele citou o exemplo desse bairro, mas esse bairro ele não tinha sido lançado IPTU ainda.
é que quando quando é aprovado o bairro e ele vai ser individualizado por lotes, de glebas por lote, foi analisado que esse seria o código 26, né? Mas antes do lançamento do IPTU, que foi nesse ano mesmo, como eles não têm infraestrutura ainda, estão ainda abrindo as ruas e fazendo a infraestrutura do loteamento, determinou que, então, por conta disso, ele ainda está como uma referência de gleba, certo? Ele não tem ainda seus lotes lá definidos, estaqueados, então ele ainda está como referência de gleba. Então, a referência dele ficaria 9, mas já tem uma ressalva de que, após a aprovação para a construção, ele passará a ser 20, que é a mesma referência, dos bairros em volta, em torno, com a mesma característica, entendeu? Então, esse exemplo que ele citou foi uma exceção por conta de ser um bairro que está ainda em fase de aprovação e em fase de infraestrutura. Mas foi perfeita essa colocação, vereador. Existe uma grande preocupação por conta da especulação imobiliária. Por outro lado, a gente entende também que quando você faz o registro do loteamento, há a permissão de venda. Aquele que se inicia, ele tem que esperar o término da construção, do próprio loteamento, da conclusão das obras, para ele poder iniciar a casa. Então, nós entendemos que vai recair sobre aqueles compradores. O maior impacto é realmente sobre aquele comprador que comprou o lote, tem que ficar aguardando o término da obra do loteamento para iniciar a sua casa. Então, neste caso, houve realmente, como estava no trâmite, e por alguma razão lá atrás se definiu o Código 26, e a analogia aos demais loteamentos, Borda do Mato, Portal do Lago e outros tantos, não teria coerência manter 26. Se abaixou para 20. Porém, da mesma forma, se teve esse critério para que, durante a construção, não onerasse. Para aqueles que não construírem, terminou a obra, ele vai para o Código 20. E aí sim fica de forma igualitária e até justa. Mas, vereador, eu gostei muito da sua pergunta, por conta da gente poder explicar isso, e realmente há uma preocupação enorme com a especulação. Lembrando que o lote vago, sem construção, paga-se muito mais do que aquele com construção. Uma coisa é 2,5%, outra é 0,4%. Obrigado, vereador. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Jorge, vereador Jaime, vereador Glauco. Onde vai começar a entregar? Bom, vai entregar. Fica franqueada a palavra ao público inscrito pelo prazo de 5 minutos. Senhora? Senhora, por favor. Um instante, por favor. Por favor. A senhora se inscreveu lá na frente. Mas tudo bem. Só para ter os dados da senhora, o nome, que fale. Está trazendo já um papelzinho para a senhora se inscrever. Pode falar, pode falar no... Silvio, o microfone para ela. A participação na vida da cidade por conta de enfermidade em família, que foi muito grave. Então eu perdi um pouco o pé, mas agora eu estou podendo voltar, né? E por conta mesmo de perder o pé,
é que eu vou começar a vir às audiências públicas, mas tem uma questão que lá atrás eu me lembro, eu não sei se foi contemplado nesse projeto ou não, é a questão de quem paga a ITR numa cidade, no meio da cidade, tem uns terrenos grandes aí que não pagam o IPTU direito. Eu queria saber sobre isso. Obrigada. O nome da senhora é? Dona Ivani. Preocupação quanto ao nome, por conta da ata eletrônica. Somente a preocupação do nome é por conta disso, precisaram entender. Nesse caso, não. Para esse projeto, há uma preocupação, sim, já vou explicar a nossa atitude, mas para este caso especificamente, nós estamos somente equalizando setores. Nada mais se altera nesse sentido, porque é uma lei já existente. Então, um bairro que hoje, ou uma rua, que está num setor muito baixo, nós estamos colocando ele para um setor mais adequado. Ponto. Não se alterou o valor, não se alterou qualquer outro critério. Com relação às áreas, a lei assim determina que as áreas acima de 20 mil metros quadrados, que é o módulo INCRA, ele pode permanecer como INCRA, desde que não usufrua da infraestrutura urbana. Ele pode até estar numa expansão urbana, como a maior parte das fazendas estão, que se tornarão loteamento. Para lotear, ele tem que passar para urbano, como eu expliquei inicialmente, como gleba, depois de parcelado individualmente cada um. Senão não é feito. Estou falando de loteamento regular. Infelizmente, nós temos uma quantidade muito grande em Caçapava de áreas irregulares. São áreas que se mantêm como INCRA, com 20 mil, faz-se um contrato de gaveta, dividindo 500 metros, 2.000 metros, 1.000 metros e tantos. 5 mil, depois se pica de novo, e se mantém uma única área INCRA, embora não se caracterize mais como rural. Mas existe sim. E na última revisão no plano diretor, foi feita uma mancha urbana, que hoje realmente pega bastante área, que inclusive acima de 20. E nós gostaríamos muito até que fosse compulsório isso. Infelizmente ainda não é. Porém, por lei, diminuiu, ficou abaixo de 20 mil metros, tem que cadastrar. Não ocorre sempre, não vou negar, nós não conseguimos fiscalizar, visualizar isso sempre, mas ocorre infelizmente. Mas na prática, pelo menos por lei, abaixo de 20 mil urbano, acima de 20 mil pode continuar como INCRA. Mas é uma preocupação do município, sim. Fabiana? Existe a inscrição do senhor Sérgio Araújo, por gentileza, no microfone. Olá, boa tarde. Eu saber o que é ou quem é que determina o código das ruas? É uma pessoa? É uma lei? Eu sou do planejamento, sou diretor de planejamento, que trata dos loteamentos. De uma forma geral, você amplia a cidade cresce através de loteamentos. A Fabiana, o Messias, que está aqui também, é da Finanças. O Adelino está comigo há muitos anos como fiscal já na prefeitura, sabe da dificuldade de fiscalizar isso, né, Adelino? Também do planejamento. Quando é feito um loteamento, a gente faz inicialmente uma avaliação pelo corpo técnico do planejamento, startando como gleba, que hoje não se faz abaixo de 7, como gleba. Então, qualquer loteamento hoje vai ser lançado um loteamento lá na Caçapava Velha. Ele é lançado com a gleba como código 7, isso é uma regra geral para todos, independente do lugar. Quando vai ser parcelado, se faz uma avaliação do local. Tem algum código pré-estabelecido? Qual o código do entorno? Qual o tipo de loteamento? Nós temos loteamento tipo A, B, C, D, E, que são loteamentos alto padrão, médio padrão, popular.
Então, conforme o padrão do loteamento lançado, isso é definido pelo empreendedor, a gente compara se na região tem alguma coisa parecida ou próxima. Fazemos de forma similar. Não tem. Vamos fazer pelo padrão o mais próximo possível. Fazemos comparação, como ela fez aqui, com várias áreas, no sentido de Maria Elmira com outro bairro. E a gente faz essa comparação. Nós passamos essa informação para o STI, que é para Finanças, para que eles lancem. Eles também fazem essa avaliação. Bem é verdade, a gente conversa antes. Na prática, a gente acaba conversando antes, falo com o Messias, falo com o Fabiano. Fabiano, estou querendo lançar o código. Qual código de tal bairro, tal bairro e tal bairro? A gente conversa e chega num denominador. É o corpo técnico, no final das contas, que define o setor. Para concluir, nem sempre é somente loteamento. Você pode ter uma área que se torna cadastrada, urbano. Então eu tenho lá 20 mil, eu quero só dividir algumas coisas, vai ficar abaixo de 20 mil, vou fazer... E ele está numa área já que o entorno, aquela rua tem um código, então eu ponho aquele código. Põe o código do entorno, nem me preocupo muito com isso. Ok, obrigado. Tem como eu ter também cópia desse material que os vereadores receberam? O projeto é até disponibilizado aqui na Câmara, né, vereador? Se tiver uma cópia, eu gostaria. Eu não tenho internet nem impressora. Tem. Mais ninguém? Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Marcelo. Isso não é anexo. Não? Não. Lúcio, Jorge, Jaime. Vereador, só gostaria de deixar aqui aberto, quem quiser tirar mais dúvidas, eu e o Messias estamos na prefeitura das 8 às 5h30, então a gente está lá à disposição, se tiverem mais dúvidas sobre os códigos, sobre os valores, né? Sobre gleba, então nós estamos, sobre cálculo, inclusive, de IPTU, né? Nós disponibilizamos no site a fórmula do cálculo de IPTU e todas as tabelas utilizadas, né? Alguns assessores até já nos procuraram perguntando como que faz, porque realmente é complicado de entender. Então, nós estamos lá à disposição dos vereadores e da população que quiser tirar dúvidas, nós estamos lá à disposição. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a todos.